Bom, por que que eu não estava feliz no vídeo anterior? Porque, assim, toda vez que eu for ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que ficar inicializando essa variável, setando como que ela é, não sei o que, tarari, tarará, não é legal, não gosto muito disso. Então, o que que eu prefiro? Essas variáveis que vão ser utilizadas em muitos lugares, eu prefiro criar um módulo chamado variáveis. Então, vem aqui, módulo, inserir módulo. Vamos mudar aqui o nome para módulo variáveis. E eu prefiro criar uma variável global, onde eu tenho essa configuração, tá? Então, aqui no módulo de estruturas, esse config aqui vai ser uma variável global, tá? Tem que tomar cuidado com as variáveis globais, né? Porque toda vez que você trabalha com uma variável global, ela acaba sofrendo alterações em qualquer parte do código, tá? Então, tem que saber direitinho o que está fazendo, né? Mas a gente coloca aqui um public config as CLS configuração de dados. Muito bem. Então, e a gente pode colocar um Gzinho aqui para saber que ele é global. Então, public, global, config, ACLS, configuração de dados. E agora o que que eu vou fazer? Toda vez que eu abrir a planilha, ok? Então, vem aqui. Toda vez que eu rodo esse código de abrir, eu crio uma nova configuração de dados, ok? Então, eu faço set gconfig igual a new CLS configuração de dados, tá? E eu posso, inclusive, rodar aquela funçãozinha de init, gconfig.inicializar. Não que seja necessário nesse caso, porque ele não está fazendo lá grande coisa. O inicializar está setando o parâmetro como falso, que já é falso por padrão. Mas não faz mal, a gente pode inicializar, tá? E quando eu for fazer o teste, bom, só de eu fazer isso aqui, eu teria que mudar aqui também a função verificar, criar estrutura de dados. Eu não preciso mais dizer que tem um parâmetro passado aqui. Não preciso mais desse config. Não preciso mais inicializar. E aqui, no lugar de utilizar o config, eu utilizo o gconfig. Tá? Então, com isso, eu consigo agora verificar minha estrutura de dados ao inicializar. E o teste, como é que fica? Com o teste, eu venho aqui no modo de testes, testar, e o que eu vou ter que fazer é setar essa configuração. Então, normalmente nos testes, a gente tem funções para serem executadas antes do teste e funções para serem executadas depois do teste. Eu ainda não explorei o Rubber Duck que eu combinei com vocês que eu ia fazer isso, estou em falha. Mas provavelmente ele tem alguma coisa desse tipo. Então vamos criar aqui uma função sub pré-teste, ok? E esse sub pré-teste basicamente faz o quê? Simplesmente, configurar o modo de teste global. Basicamente isso. Configurar o modo de teste global e aí falar gconfig inicializar para verdadeiro. Ok? Isso aqui você pode fazer assim, pode fazer assim. Deixa eu ver se só para vocês verem. Às vezes, quando tem mais de um parâmetro, ele não gosta que você coloque parênteses, etc. Tem que dar um call, isso daqui, tá bom? Tem o pré-teste e tem o pós-teste. Lembrando-se que se você altera uma variável global, ela vai continuar daquele jeito até você voltar atrás. Então, a gente tem que voltar para o modo produção, vamos chamar assim. Pós-teste. Legal. Então, agora, no lugar de fazer um config inicializar e criar essa variável aqui, eu simplesmente venho aqui e digo pré-teste. Pré-teste, ele vai vir aqui em cima, inicializar a minha variável config como modo teste. Aqui eu não posso mais pegar o config, tenho que pegar o gconfig. E aqui ele faz o resto. Aqui ele está excluindo o arquivo, que é para ter certeza de que não existe nenhum, e aí ele vai
verificar a criação de estrutura de dados, verificar, etc, etc, etc. No final, a gente tem que rodar um pós-teste. Tem só mais uma pegadinha aqui, que é o problema do erro. Tá? Imagina que dá qualquer erro aqui. Qualquer coisa. Eu vou simular depois um erro aqui, só para vocês verem. Mas a gente pode simular aqui, assim, error. Acho que é error rise. É isso mesmo. Error rise, ele sobe um erro, tá? Isso serve para você poder justamente simular erros, né? No ambiente de teste é importante. Então eu vou subir um erro, tá? Por que eu quero mostrar isso daqui para vocês? Se eu subo um erro aqui, se acontece qualquer erro aqui, não roda o pós-teste. Vamos dar uma olhada? Então vamos vir aqui na nossa planilhinha de acesso, vamos simular que nós abrimos aqui a planilha. Ele já inicializou, F8, e o caminho aqui é o caminho certo sem o teste, certo? Legal, não fez nada, fechou, tá certinho. Agora eu vou rodar um teste. Vou rodar um teste, F5. Ele está reclamando aqui, claro, nós tiramos, desculpa, eu tirei logo a mensagem, erro de compilação, número de argumentos incorreto ou atribuição de propriedade inválida. Nós tiramos aquele parâmetro opcional do verificar criar estrutura de dados. Então eu tenho que excluir aqui. F8 pré-teste, ele vai lá e configura o nosso ambiente para estar no modo teste. Legal. E agora o caminho está com teste. Perfeito. Só que eu subi um erro. Aconteceu qualquer erro. Igual aquele da outra vez que você passa o teste. Aconteceu um erro. Quando ele acontece um erro, ele sai. Né? Eu vou dar aqui um fim. Pim, saiu. Saiu da função. Quer dizer que você viu que ele nem processou isso daqui. Ele não chegou lá. Se eu for rodar qualquer coisa nessa situação, eu vou dar aqui um... Não vou rodar esse inicializar, porque não vale a pena. Deixa eu ver como que eu faço aqui. Aqui assim, pronto. Aliás, eu vou fazer aqui um outro. Vamos imaginar que tem uma função qualquer aqui, e eu vou rodar essa função. Subtemp. Message box. Oi. Aliás, eu vou pegar aqui a configuração do diretório base, né? Você vai ver que se eu rodar isso daqui, ele vai pegar o teste. Vamos ver aqui. F5. Tá reclamando que a variável não foi definida. Fim. Mod variáveis. Bom, mesmo assim, ele está reclamando que a variável não foi definida. Vamos tentar uma outra coisa, então. Vou botar um fim aqui. Eu vou fazer o seguinte. Aqui, no lugar de inicializar a variável dentro dessa função open, que pode ter sido esse o problema, eu vou inicializar a variável num módulo. Tá? Vamos ver o que acontece. Então, aqui, eu vou instanciar a variável num módulo. Então, vamos tirar daqui. No módulo variáveis, a gente cria uma função public init iniciar variáveis, iniciar variáveis, basicamente faz isso aqui, tá? E aí aqui, ao inicializar o código, eu chamo o meu iniciar variáveis, ok? Vamos ver o que acontece. Ele vai inicializar, ok, verificou a estrutura, tudo certinho, bonitinho. Agora vamos fazer o teste. Ok. Pré-teste. Ok, inicializou bonitinho. Não tem erro. Configuração. Ok. Deu um erro aqui. Ok, fim.
Pronto. Agora, tinha feito aqui. Desculpa. Aqui. Vamos voltar isso daqui. Ele continua reclamando. Bom, agora eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Será que é essa porcaria aqui que a gente está fazendo? Que estranho. Vamos ver. Pode ser que seja isso aqui. Eu tô viajando na maionese aqui. Vamos ver. F5. Aqui ele não consegue também, porque parece que morreu a variável, né? Vamos inicializar de novo. Já está inicializada. Vamos rodar o teste. Parece que é isso. Ok, gravou. Ok. Pós-teste, voltou porque era antes. E, e vamos rodar agora essa função temp aqui. Que danadinho. Quando dá aquele erro, quando sobe um erro, ele perde as variáveis, né? As variáveis globais. Então, mais um motivo para a gente se preocupar com os erros. E como que a gente faz para se preocupar com os erros? É muito simples, tá? Sempre aqui você coloca on error, go to, capturar erro. Se eu não me engano é assim. E aqui embaixo a gente coloca capturar erro. Capturar erro sempre com 2 pontinhos, tá? Isso que significa? Que se acontecer qualquer erro no meio do caminho, eu quero que você vá on error, go to, vá para esse label aqui, capturar erro, tá? Se eu não quero, e aí eu coloco o que eu quero que ele execute. Então, no caso aqui, eu quero que ele execute o post test, tá? Repara que do jeito que eu fiz aqui, ele vai fechar aqui e vai executar essa função, independente se tem erro ou não. Ele sempre vai executar essa função. Se eu não quisesse que ele executasse a função depois do capturar erro, eu teria que colocar aqui um exit sub, sair da função. Não é o caso, tá? Então vamos ver se a gente consegue rodar isso daqui bonitinho, normal. Ok, gravou, teste passou colunas criadas corretamente. Agora vamos ver se aquele esquema de subir o erro funciona. Não é aqui. É aqui. Error.rise. Ok. Inicializou, muito bem. Agora vou subir o erro. Foi direto para lá, capturar erro. Post teste. Vai inicializar falso. Conseguiu inicializar. Então, com a captura, a gente impediu que ele perdesse a referência à variável global. Então, muito importante a gente fazer isso. Provavelmente o Rubber Duck tem uma opção da gente fazer isso de forma automática ou muito mais rápido. E eu prometo para vocês que até a semana que vem eu aprendo a fazer isso no Rubber Duck. E ensino aqui. Até a próxima.